Graça e paz, queridos, boa noite. É uma alegria, mais uma vez, poder estar conectado com você, tendo a honra, o privilégio de entrar no seu lar, ou de repente, aonde você estiver assistindo, né? Às vezes num leito de enfermidade no hospital, não sei, ou de repente viajando dentro de um ônibus, né? Mas é sempre uma alegria poder vencer essas barreiras que nos separam e ter um tempo de comunhão. Eu acredito de verdade que na comunhão Deus ordena a bênção e a vida para sempre, e eu creio que nessa sexta não vai ser diferente. Nós vamos orar consagrando esse tempo ao Senhor, né, pedindo a Deus que derrame sobre nós sua graça, sua unção, para que tudo o que a gente aborde aqui seja realmente de edificação para nós e para você que está assistindo. Amém? Amém. Pai, te louvamos, te agradecemos por esse tempo. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de servir, Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de falar da tua palavra, Senhor. Que possamos ser usados com a tua glória, Senhor, que esse tempo seja um tempo precioso, um tempo de excelência, Senhor, para a nossa edificação, Senhor. Fala aos corações, visita cada um dos teus filhos que estão conectados conosco nessa hora. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, e amém. Bem, hoje a gente vai falar sobre evangelismo, né? Que para mim é a missão principal da igreja. A igreja só tem razão de ser, né, se ela entender o evangelismo. É óbvio que entendemos a graça de Deus, a manifestação da graça também na operação dos milagres, né, cura de enfermidades, prosperidade, né, entendemos também a graça de Deus, né, na liberação dos dons espirituais, na manifestação da presença do Espírito Santo, né? Tudo isso é muito gostoso, né? Muito bom irmos para a igreja e recebermos isso, sentirmos esse fluir. Mas, para mim, a razão de ser da igreja é o evangelismo, a pregação da palavra do Senhor, né? Marcos 16 nos mostra o próprio Cristo dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? E me parece que uma igreja que não vive o evangelismo, que não entende a importância do evangelismo, é uma igreja capenga, é uma igreja completa, né? E para falar sobre evangelismo, eu estou tendo a alegria hoje de receber no Conectados com Deus duas queridas que têm experiência no assunto, né? A Kátia, que é professora do Seminário Vida e Luz, professora da cadeira Evangelismo, né? E que tem muita experiência, tem, né, tido contato com o desenvolvimento de muitos evangelistas, né, desde a sala de aula até a prática mesmo, e ela vai falar melhor disso, mas eu sei que existe um trabalho de prática, né, desenvolvido pelo seminário na área do evangelismo, e a Fabiola, que é líder de um projeto da nossa igreja, que num primeiro momento pode parecer social, mas a gente sabe de verdade que tem um cunho muito forte evangelístico, que é o Preciosas Sementes, né, que ela vai falar melhor, mas que trata de crianças, né, na área do apoio escolar e tal, do reforço escolar. Sejam muito bem-vindas, né, ao Conectados com Deus dessa noite. Quero começar pela Kátia, e quero pedir, Kátia, para você abordar esse tema que eu já introduzi. Como você vê o evangelismo hoje dentro da igreja? É uma peça realmente fundamental? Dá para abrir mão? Ou de fato a igreja sem evangelismo? E aí eu vou até já te pedir para falar sobre apelo, né? Porque existem vários, a gente vai desenvolver isso, né? Existem várias formas da gente evangelizar. Tem a pregação de rua, o evangelismo pessoal, né? Aqueles, né, evangelismo maiores, são os famosos ar livres, né? Mas assim, eu queria que dentro dessa ideia, se é de fato importante ou não, se é uma ferramenta importante para a igreja ou não, eu queria também que você abordasse a questão do apelo, que é feito dentro da igreja, né? Depois da pregação feita pelo pastor, então, pelo pregador em si, né? Se o evangelismo é importante, qual é o papel do apelo nessa história toda? Bom, pastor, eu que sou grata por estar aqui com todos vocês, né? Para mim também é uma honra. E assim, a igreja que realmente ela tem esquecido, tem deixado de fazer evangelismo, primeiro que ela está em desobediência,
Porque a palavra de Deus vai dizer: ide por todo mundo e pregar o evangelho, né? E o que eu tenho visto ao longo desse tempo que eu tenho dado aula no seminário, e Deus tem me dado uma estratégia nos primeiros dias das aulas, é que muitas igrejas, lá no seminário nós temos a oportunidade de não só atender aos membros da Nova Jerusalém, mas como uma série de outras denominações. E muitas das vezes você vê que tem alunos que não têm feito isso. Você pergunta qual é a sua experiência, qual foi a sua última experiência. Ele fica assim, sabe, pensando, pesquisando, lembrando, e aí quando você vai ver, você por ver, você já está vendo que a pessoa não faz isso, ou seja, infelizmente as igrejas estão deixando isso guardado, eles estão esquecendo do principal, porque quanto mais você fizer evangelismo, mais a palavra de Deus vai ser pregada, mais pessoas vão estar dentro da casa do Senhor, recebendo, né, e o fortalecimento também de todas as pessoas, também como membros, mas o que nós temos visto hoje é que isso não está acontecendo, não está sendo dado o devido valor que isso merece, que é o evangelismo, né? Muitas das vezes nós também temos igrejas que fazem o evangelismo, mas por uma questão de, não, nós temos que ter o evangelismo. E não é isso, não foi isso que o Senhor falou. E a primeira coisa que é fundamental é o amor pelas almas perdidas. As pessoas estão vivendo determinadas situações que elas estão indo para a casa do Senhor para buscar o que contém nas mãos do Senhor, e não para receber uma palavra, não para compartilhar dessa palavra, não chamar as pessoas para estarem recebendo a mesma coisa que ela tem recebido, né? E é muito complicado, porque às vezes a gente, se eu não me engano, foi até uma pregação sua ontem, que a gente está cercado de pessoas que se dizem nossos amigos, mas que na realidade não são. Por quê? Porque tem ido para a igreja buscar outra e qualquer coisa que não o seu crescimento espiritual. E o evangelismo, ele faz isso. Ele faz com que, primeiro, a pessoa tem que estudar a palavra, tem que entender a palavra, né? Quando Deus fala, ide, ele não está falando assim, olha, você pode pensar 2 vezes, pode pensar uma 3ª vez se você vai poder ir, se você vai querer. Não, não tem essa. Você tem que ir e fazer. Aí muitas pessoas, às vezes eu vejo aluno falando, não, professora, eu chego no seminário, matéria evangelismo, para que serve evangelismo dentro da... É igual quando você faz faculdade, você vai estudar sociologia, todo mundo reclama que está fazendo sociologia. E o evangelismo, dentro do seminário, é a mesma coisa, porque basicamente a gente fica um ano inteiro estudando sobre evangelismo, e as pessoas falam assim, mas tem tanta coisa para estudar de evangelismo? Mas que coisa, é tudo isso? Mas é tudo isso, porque são detalhes, né? Formas como você vai evangelizar, como você vai abordar, como você vai falar, vai orar por uma pessoa, né? E muitas das vezes você vê que as pessoas, elas não têm esse conhecimento, porque estão esquecendo de lançar a mão do Espírito Santo, porque quem somos nós para saber de alguma coisa, né? O Espírito Santo que tem capacitado a cada uma de nós, tem norteado as nossas vidas, e com muita, muita misericórdia, quando a gente chega através de uma pessoa, a gente também fica impactado assim, o que eu vou falar? Né? Como é que eu vou reagir? Como é que, né? Mas você sempre colocando o Espírito Santo à frente, Senhor, me ajuda, eu vejo essa pessoa, o que eu vou fazer? Às vezes, experiências assim que eu conto na aula, se não me engano, foi ano passado. Eu entrei no metrô, assim, né? E aí, naquelas andadas, né, aquelas ajeitadas no metrô, eu vi uma menina. Foi assim, eu me virei, me ajeitando, e ela se virou se ajeitando, mas ela estava chorando. E as pessoas à volta, ninguém percebendo isso. E eu olhei para ela e eu não tinha como eu chegar próximo a ela. E aí eu tentei enfiar a mão por dentro da bolsa, não achei um folheto. E eu falei, meu Deus, aquela menina está chorando, e eu preciso ser uma diferença aqui, eu preciso fazer alguma coisa, o que eu faço? E aí estava começando a chegar a estação que eu tinha que descer, e aí
saiu uma pessoa da minha frente, eu me cheguei mais próximo dela e eu simplesmente só falei isso. Filha, Jesus te ama. E aí chegou a minha estação e eu saí do metrô. Mas eu fiquei tão entristecida, eu fui subindo a escada rolante e falando assim, puxa, Senhor, eu não tinha um folheto para dar, eu não achei um folheto dentro da minha bolsa, eu só falei que tu ama, e é verdade isso. Mas eu podia ter feito mais alguma coisa, e eu fiquei me cobrando, né? E eu falei com Deus, Senhor, se tu tens uma obra na vida dessa menina, e eu sei que tu tens essa obra, me dá a oportunidade de encontrar com ela novamente. E assim, né? É uma oportunidade em 1000 que eu iria encontrar com aquela menina. Eu saí mais tarde daquele dia que eu encontrei com ela, e se eu não me engano foi no dia seguinte, eu encontrei com ela novamente dentro do metrô. Aquela menina me lançou um sorriso até aqui, e aí a gente começou a conversar, né? Ela comentou do que estava acontecendo com ela. Eu já estava com o folheto na mão, eu falei, olha, procura o Senhor, coloca isso tudo. Então a gente pôde falar aquilo que a gente vive, daquilo que a gente conhece, né? A minha experiência de conversão foi dentro do local de trabalho, e tudo aconteceu não por causa de mim ou da outra pessoa que também pregou para mim, mas por uma intenção. A menina casou, engravidou, perdeu o neném de uma vez, ficou grávida da segunda vez, e aí a médica falou, olha, você está com toxoplasmose e a gente vai ter que ver como é que a gente vai fazer, porque a criança nasce com deformidade, enfim. E aí uma menina que trabalhava comigo numa outra área falou assim, gente, vamos se juntar, foram as palavras dela, vamos nos reunir todo dia 12h30, quem for de orar, ora, quem for de rezar, reza. E eu fiquei com aquilo na cabeça, rezar, orar, mas eu obedeci. E assim nós fizemos. Ela tinha que repetir vários exames, ela repetiu o exame, negativo. A médica já ficou assim, não, está errado, já deu positivo, mandou repetir de novo e deu um negativo. Né? E aquela criança, quando nasceu, eu nunca vi uma criança, um bebê tão bonito, porque aquela criança foi coberta pelas nossas orações, porque a partir dali, nós continuamos a orar, interceder pelaquela criança. E partiu daí criar um culto de 12h30, como a gente chamava, e num desses cultos eu me converti, né? Então, em todo lugar que nós estamos, nós temos que buscar esse ID e fazer a diferença. Foi assim com a Fabíola também, creio eu, na Preciosa Semente. Deus nos incomoda, porque nós não temos capacitação para nada, mas nós temos um coração quebrantado e entregue ao Senhor. Senhor, eu não sou nada, mas se puderes, me usa, né? Fala como é que eu tenho que fazer. E o apelo, ele é fundamental, porque a partir do apelo, aquelas pessoas são chamadas a fazer parte, pode ser daquela denominação onde foi feito o apelo, ou não, mas a partir dali tem que se ter todo um cuidado com aquele novo convertido, porque da mesma forma que a pessoa, muitas das vezes, vem facilmente, tem momentos que alguém vai ficar orando incessantemente e a pessoa não se converte, né? E se você, que está recebendo dentro da igreja, aquele novo convertido, você não tiver amor, atenção, né? Aquele olhar de sinceridade, de se doar pelaquela pessoa, a pessoa vai embora também. Então, são duas situações de você pregar o plano de salvação para a pessoa, né, e você reter aquela pessoa dentro da igreja. Porque é muito mais fácil, por incrível que pareça, é muito mais fácil a pessoa até se converter, mas a pessoa permanecer dentro da igreja. Eu tenho um testemunho lá da nossa igreja, que uma irmã, ela orava incessantemente pela nora, um belo dia, e nós estávamos no templo antigo ainda. O pastor Manuel falava assim, olha, diga para o seu irmão, nós estamos comprimidos, mas não estamos oprimidos. Só que alguns estavam oprimidos, sim. E nisso, essa irmã conseguiu levar a nora para a igreja. Quando ela chegou na porta da igreja, pastor, e eu tenho que falar, porque sou do ministério também, uma relações públicas olhou para ela, era o tempo que a gente não usava calça comprida nos cultos, olhou para ela
antes dela procurar um lugar, olhou, ela mirou a menina de cima e embaixo e falou assim: você não é da igreja, não, né? Aí a menina respondeu: não, toda, sabe? Toda solícita, toda assim: nossa, eu vim para casa do Senhor. E aí a irmã vira e fala assim: ah, logo vi, tá de calça comprida. O que aconteceu com aquela irmã? Ela nunca mais voltou. E depois eu soube que separou do filho, né, daquela irmã que levou. Quer dizer, por causa de uma pessoa que não estava na mesma visão, ela é capaz de tirar a pessoa da presença do Senhor, né? E mal sabe essa pessoa, né? Porque se consegue tirar, não se detém no que está escrito na palavra. Porque aquele que tirar a pessoa do caminho, aquele sangue vai ser requerido dela mesma, né? Então é um complicador, é muito. Eu vejo assim, o evangelismo é algo muito especial, porque nada se compara ao que a gente sente quando a gente fala do Senhor, a pessoa se rende ao Senhor. Nós sabemos que é o Espírito Santo que convence, mas houve uma semente lançada, né? Então é muito precioso, assim, é um sentimento inexplicável quando alguém fala para assim, eu quero aceitar esse teu Jesus. E sempre eu tenho o costume de entregar uma Bíblia. Meus filhos eu fiz assim, e eu sempre falo, olha, dentro da igreja, você não olha nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, olha para o alto, porque do alto você vai ver o perfeito. Porque se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui, né? Mas tem gente que é o santão do momento e afasta essas pessoas, né? Então nós temos que pedir graça ao Senhor todos os dias. Eu costumo falar isso nas aulas. Convém que o Senhor cresça e que a gente se diminua, né? Que Ele realmente possa usar da nossa vida com graça, com zelo, com outro olhar, sempre tendo discernimento, para que aquela pessoa seja atraída. Muitas das vezes a gente não fala absolutamente nada, mas a pessoa presta atenção à sua própria vida, né? Acho que estou falando demais. Fala alguma coisa aí, Fabiola. Não, a sua abordagem foi perfeita. Eu já vou passar a bola para a Fabiola, mas, assim, primeiro, é de fato uma responsabilidade da igreja pregar o evangelho. Deus podia dar essa ordem aos anjos, mas ele escolheu os homens para fazer isso, e nós precisamos nos sentir privilegiados de poder pregar o evangelho, né? Isso, inclusive, gera galardão para nós, né? Cada alma ganha, gera um galardão para nós. Então, como pastor, eu preciso incentivar você a pregar a tempo e a fora de tempo, né? A gente vai tentar desenvolver nesse pouco tempo alguma coisa sobre estratégias de evangelismo, né? Como pregar, né? Mas independente de como a gente vai abordar a pessoa ou de como a gente vai pregar, a gente precisa pregar a tempo e a fora de tempo. Aí você falou sobre o apelo, e eu entendo que o apelo ele é uma oportunidade que a igreja dá do pecador confessar diante de Deus e diante dos homens, né? Porque também é uma ordenança bíblica, né? E é uma ordem seguida de promessa, porque a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando a pessoa sai do seu lugar e vai à frente, ela aceita aquele apelo, de alguma maneira ela também está confessando seu pecado e está demonstrando, exteriorizando seu arrependimento. Porque tem algumas igrejas que acham que isso é tradicionalismo. Quer dizer que só aceita Jesus se for lá na frente? Não, a pessoa pode aceitar Jesus em casa. A pessoa pode aceitar Jesus sentado no banco, mas aquela ida à frente, de alguma maneira, é a exteriorização de um compromisso que aquela pessoa quer assumir com Deus. Aí você já abordou uma outra questão que também é importante, que é a questão da consolidação, né? E a questão da consolidação, assim como o evangelismo, eu entendo, o evangelismo é um ministério de todo membro da igreja. Sim. Né? Pastor, diácono, professor de escola dominical, músico, todo mundo tem que ser evangelista. E a consolidação também, né? A consolidação, ser um bom anfitrião, ajudar as pessoas que estão iniciando nessa caminhada é fundamental,
né? E aí isso passa pela empatia, né? A gente se colocar no lugar daquela pessoa, isso passa pelo amor, né? Da gente compreender e entender que aquela pessoa está iniciando a caminhada e a gente tem que, de alguma maneira, fortalecer. E com muita tristeza eu falo sobre uma pesquisa, para ser bem sincero, eu não conheço números atuais, mas há um tempo atrás eu soube de uma pesquisa de que o número de desviados das igrejas evangélicas do Brasil é maior do que o número de crentes atuantes, de membros de igrejas. Com certeza deve ser. E a maioria esmagadora diz que saiu da igreja porque se decepcionou com um irmão. É óbvio, e aí você falou bem, Kátia, né, que a pessoa tem que olhar para Jesus. A gente tem que ensinar isso, porque nós somos falhos. Mas também tem os irmãozinhos que, meu Deus do céu, né? Parece que eles estão ali para causar problema. A Nova Jerusalém tem alguns lemas, né? E um dos lemas da Nova Jerusalém é: ninguém entre na carruagem do outro. Isso fala muito mais do que uma questão de limite ministerial, mas isso fala de respeito mútuo, entendeu? Tipo, né? Gente, me desculpe o peso da palavra, gente que não cuida da sua própria vida, mas quer cuidar da vida do outro. Da vida do né? outro. E aí, trazendo para essa questão ministerial, gente que não cuida do seu próprio ministério, quer cuidar do ministério do outro. Mas isso, né? É para outro dia. É outra live. Para introduzir a Fabiola no assunto, vamos começar a falar sobre estratégias de evangelismo. De repente você pode falar um pouco, Fabiola, como nasceu o projeto Preciosa Semente e de repente falar um pouquinho sobre isso, sobre estratégias de evangelismo. Será que é só pregar? Ou de repente a gente pode, de alguma maneira, falar do amor de Cristo sem ser daquela maneira tradicional, né? Existe uma frase que é atribuída a São Francisco de Assis, né? Que é, na verdade, um sacerdote da Igreja Católica, mas que, na verdade, nos escritos acerca dele, você não encontra ele falando isso, mas eles atribuem essa frase a ele, que é: pregue sempre, se necessário for, use palavras. Sendo dele ou não, eu concordo com essa frase. Eu acho que a gente tem que pregar sempre, mas não necessariamente usando palavras. Às vezes a gente pode pregar com ações, né? E talvez o projeto seja um exemplo do que eu estou falando. Diz aí. Verdade. Bom, primeiramente também quero agradecer a oportunidade. É uma honra muito grande estar aqui com o senhor, o pastor Samuel, com a professora Kátia, cujas aulas são maravilhosas de evangelismo. E, na verdade, eu sou um fruto de um evangelismo, né? A Madelon, que já foi líder de evangelismo da nossa igreja, ela me evangelizou durante um ano na faculdade, em pleno FRJ, onde muitos se desviam, muitos jovens se desviam. Eu aceitei Jesus depois de um ano dela perseverando, né? E por uma orientação de Deus mesmo. E assim que eu entrei para a igreja, aceitei Jesus, e assim que eu entrei, já fui para o evangelismo. Ela já me carregou para o evangelismo. Então, era certo, todo domingo eu participava do evangelismo da igreja Nova Jerusalém. E ali eu fui conhecendo muitas crianças, muitas famílias. Eu sempre tive uma proximidade muito grande com crianças, né? E adolescentes. Eu sou professora secularmente, eu sou professora de adolescente. É algo que eu amo. E de tanto eu ir ao evangelismo, né, aos domingos, surgiu o projeto Preciosa Semente. Né? O projeto é um filho, é um fruto do evangelismo da nossa igreja. Né? E a gente começou em 2009, né? E assim, a gente começou meio que no susto, foi aquele amor mesmo que a professora Kátia estava falando. A gente se identificou com as crianças, se deixasse, a gente levava elas para nossa casa. E foi o que aconteceu literalmente com uma das jovens, né? De levar a criança para casa, falar, vai morar comigo. Foi um amor, assim, muito intenso, né? E aos poucos o Senhor foi nos orientando, né? E a gente está desde então, depois a gente veio para a igreja, para o casarão. Pastor Manuel, desde o início, né? Abençoando a gente, incentivando a gente. E é a frase que ele sempre fala, né? A glória de Deus, mas a alegria é nossa, né?
Cada alegria que acontece, cada fruto, nosso coração se enche de alegria, a gente esquece todo o trabalho, né? Então, assim, eu já fui meio que criada, espiritualmente falando, num ambiente de evangelismo, né? E aí o projeto Apressada da Semente acaba assim que ele se identifica um pouco mais com a capelania, né? Porque tem uma diferença, né? A professora me ajuda aí. Mas o evangelismo, ele apresenta Jesus direto, né? Ele vai apresentar Jesus, é o foco. Seja através de qualquer evento, ele vai apresentar Jesus, né? E a capelania, ela também tem esse objetivo, né? A capelania evangélica, né, cristã. Mas ela vai rodeando, assim, né? Vai meio que conquistando a alma daquela pessoa, a pessoa vai confiando em você, e chega uma hora que a própria pessoa fala, cara, eu quero ser Jesus. Uhum. Né? E é bem assim que acontece com as crianças, com os adolescentes e com os pais, né? A gente também tem essa proximidade com os pais. Hoje nós temos aproximadamente 120 crianças cadastradas, todas ali da 2 de maio, que era onde o evangelismo focava bastante, né, da nossa igreja. Uhum. E são crianças e adolescentes, tem adolescentes jovens, né, que já estão com a gente desde o início, já estão com 18 anos, 19 anos. E a gente sempre mantém contato, né? E essas são várias estratégias que Deus nos dá, né? Porque realmente a gente não, o tempo todo a gente não fala da palavra de Deus, só que Deus está presente em todos os momentos, né? Seja num aconselhamento, seja numa ajuda para fazer um currículo, para conseguir um estágio, numa cesta básica, na compra de um remédio, em algum tipo de ajuda, um abraço, né? O tempo todo Deus está ali, né? E eu sou muito grata a Deus, eu sempre falo para Deus, Senhor, muito obrigada, porque Ele se apresentou para mim, né? Ele insistiu na minha vida, e eu caí, né, entre aspas, numa igreja que tem essa visão, né? E o nosso pastor, ele tem essa visão de evangelismo, ele fala, começou com as crianças, eu vejo assim, gente, é algo que já está, é um legado que está disponível para todos os membros, né? A gente só tem que tomar posse, né? Como a gente tem falado até na juventude, né? De pegar o bastão que está sendo liberado para nós. Então, nós hoje temos essas 120 crianças, temos esse acesso aos pais. Muitos pais, eles já ligam para a gente, se precisarem de algo, eles já têm a gente como referência, né? E a gente sempre apontando para o Senhor mesmo, falando, olha, irmã, a gente pode não conseguir, mas Deus pode abrir uma porta, né? Então, assim, eu creio que Deus tem também dado essas experiências para essas pessoas, né? Para essas mães de família, pais de família, e realmente não tem como a gente só entre aspas, né? É uma direção que Deus nos deu, não apenas chegar e falar da palavra e ir embora. A gente se aproxima, a gente pode entrar na casa da pessoa, a gente tenta ajudar, dar alguma assistência para eles, né? Essa é a maior estratégia que a gente tem no projeto, né? Dar assistência conforme as necessidades deles. E com o tempo, o Senhor ele vai dando o direcionamento para a gente realmente evangelizar, né? Primeiro vem a capelania, para depois a gente ir para o evangelismo mesmo. Né? Eu entendo. Por favor, pode falar, completa. Não, pode falar. Não, eu entendo perfeitamente o que você está falando, e eu consigo enxergar isso como uma estratégia de evangelismo. Eu acho que o evangelismo ele é a base de tudo, né? A igreja evangélica ela não pode enxergar a ação social, né, do jeito que as pessoas enxergam lá fora. Existem pessoas que doam, né, dinheiro ou algum bem em forma de ação social e acham que assim elas estão garantindo a sua própria salvação. Elas não conhecem nada de Cristo. Elas não sabem nada de Jesus. Então elas acham que por obras elas vão ser salvas, né? Não, a igreja evangélica precisa entender que a base de tudo é o evangelismo. Tudo que a gente faz, é óbvio que a gente faz por amor e a gente não faz colocando uma condição. Não, se você aceitar Jesus, eu te dou essa roupa. Não, eu vou te dar essa roupa, mas eu sempre vou pregar o evangelho. Se você vai aceitar ou não, ok, a escolha é sua, mas a minha base vai ser sempre o evangelismo. Né? Quando eu citei essa frase, né, se necessário for, fale,
Porque às vezes a gente se esquece também da ação social, a gente se esquece da compaixão, a gente se esquece da misericórdia. E a Nova Jerusalém, ela é muito orgânica nos seus projetos. Eu falava isso esses dias. Que uma das alegrias que eu trago no meu coração é isso, é que a gente não é membro de uma igreja mecânica, né? Uma igreja que comprou um livro de estratégias, né? Que alguém escreveu, ou uma igreja que pegou emprestado o livro de estratégias de uma outra igreja e aí aplica e faz aquilo tudo certinho, bonitinho. Não. A Nova Jerusalém é uma igreja que ora, que busca o Senhor e que, pela misericórdia dele, tem achado graça nas revelações. Porque em momento nenhum a gente buscou a estratégia da capelania. Simplesmente nasceu. Ela nasceu. O Espírito Santo começou a tocar no coração, né, a princípio da pastora Kátia, e a coisa foi se movimentando. E hoje eu converso com alguns pastores e eu falo para eles o quão extraordinário é, por exemplo, nessa época de pandemia, então, né, onde infelizmente muitas pessoas vieram a óbito, muitos perderam seus entes queridos, e a gente não teria pastor suficiente para amparar todas essas famílias, né? Para fazer visita, óbvio, né? Que por conta do Covid a gente não pode visitar todo mundo, os enterros, né? Os sepultamentos estão limitados à família só e tal, né? Mas imaginemos que, né? Pudesse ter visita que não fosse uma coisa contagiosa e tal, né? Ou que pudesse ter, né? O sepultamento com a presença de alguém lá para e a quantidade enorme de óbitos. A gente não teria corpo pastoral nem diaconal para atender. Mas aí, de repente, Deus coloca na nossa mão a capelania. E aí, com a capelania, a gente aumenta o contingente de uma maneira, assim, extraordinária. E isso me faz lembrar de Atos 6, quando os discípulos instituem os diáconos. Porque começa uma reclamação, né? Dizendo assim, olha, e essa reclamação vem de estrangeiros e tal, ó, as viúvas não estão sendo bem atendidas. Bem atendidas. E aí eles pensam assim, ok, a gente não pode se desprender da palavra, nós temos uma responsabilidade sacerdotal, mas de maneira nenhuma nós vamos deixá-las desamparadas. Então, nós vamos ungir homens, vamos levantar, né, aqueles que são cheios do Espírito Santo e eles vão cuidar disso para nós. E aí você começa a ver a multiforme graça e tudo de maneira orgânica. A necessidade foi trazendo, né, a orientação para eles. E a Nova Jerusalém é isso, porque aí você vai e abre uma frente, que é a capelania. Aí daqui a pouco você abre uma outra frente, que é o Preciosas Sementes, né, cuidando de crianças, ajudando no esforço escolar. E aí você falou um negócio muito interessante, né, que não é o tempo todo falando de Deus, mas Deus está o tempo todo, né? Isso me faz lembrar do livro de Esther, né? Porque no livro de Esther você não vê Deus, a palavra Deus, né? Não tem a palavra Deus no livro de Esther, mas Deus está o tempo todo. É um dos livros que mais a gente sente Deus, né? É uma história assim, meu Deus do céu. E eu sou suspeito de falar, sou apaixonado pelo livro de Esther, né? Então, assim, você vê que Deus colocando ferramentas nas nossas mãos. De 2 anos para cá, né? Deus nos deu a alegria de começar o culto na rua. E aí o culto na rua você divide, e olha que a balança acaba pesando mais, né, para um lado, que é o da ação social. Você divide o tempo com ação social e culto, né? E na ação social não fica aquela coisa, aceita Jesus. Só pode cortar a cabeça se aceitar Jesus. Não, só pode fazer a unha se aceitar Jesus. Não, né? Mas o tempo todo Deus está sendo falado, Jesus está sendo pregado, porque a gente está falando de amor o tempo todo, a gente está falando de compaixão, né? E a gente marca as pessoas. Eu vivi uma experiência linda na Matriz, né? O segundo ano que nós fomos, eu falei de 2 anos para cá, mas esse já seria o 3º ano. Na Matriz, quando eu cheguei na Matriz, 3 crianças vieram correndo e me deram um agarrão assim nas pernas. E aí, pastor? E se você me perguntar quem são elas, não sei. Não sei. Elas me conhecem, eu não as conheço, né? E elas falaram assim, pastor, vai ter os palhaços hoje? Aí eu parei para pensar, cara, mas aconteceu há 1 ano atrás. Não esquece, não.
mas marcou a vida delas, entendeu? Então, além de ser muito gratificante, é o que Deus quer, né? É a obra de Deus, né? É o que... Agora, eu queria que vocês abordassem também um tema muito importante. A primeira vez que eu fui ministrar fora do país, eu ainda não falo inglês, não sei pouquíssimo, mas sabia menos ainda. E aí, um rapaz que, mesma faixa etária que eu, ele colou em mim, colou na gente para poder me ajudar, se ia em algum lugar e tal, ele ia com a gente. E ele não era evangélico, ele era da família de um dos irmãos que estavam nos recebendo lá, né, da igreja que a gente foi ministrar. E esse rapaz colou em mim. E eu fiquei alguns dias com ele, e nesses dias eu não preguei para ele, em momento nenhum. Sabe quando cai no esquecimento? Depois eu fui entender que foi Deus que fez isso. Ele era paulista, de São Paulo, e era palmeirense. A gente falava muito sobre futebol e tal. Ele estava noivo, então a gente falava muito sobre futuro, perspectiva e tal, como isso aqui. Papai, ele muito divertido, muito engraçado, a gente morria de rir. Mas eu não preguei para ele. E ele assistiu os cultos, ele sentava sempre no fundo, eu via ele lá e tal, mas, sabe, é como se Deus tivesse, né, tirado da minha mente isso. E eu me lembro que o último culto que a gente teve junto, porque isso foi em Boston, depois a gente saiu de Boston, foi para Nova York, foi para outros estados e ele não nos acompanhou. Mas no último culto lá, o último culto foi no porão da casa dessa família. Não foi na igreja, foi no porão. E aí, no final, a última canção foi Recebi um novo coração do Pai. E eu estava com o violão tocando, porque era no porão, então era uma coisa mais assim, né? Deviam ter umas 20 pessoas, que os porões são bem grandes das casas lá nos Estados Unidos e tal. E aí, de repente, eu olhei para o fundo, ele estava chorando sem parar. E eu falei, aí que caiu a ficha, eu falei, eu não preguei o evangelho para ele. E aí eu deixei o violão de lado, eu fui correndo para poder falar com ele. Jesus te ama, você precisa aceitar Jesus. Eu não posso ir embora sem pregar para você. E quando eu cheguei perto dele, ele falou assim, o que eu faço para receber esse teu Jesus? Porque esses dias você foi gente, você não ficou... E ele até citou alguns familiares. Não, ele falou que foi muito chato. Porque fulano fica o tempo todo tentando me converter. É isso aí. Mas eu vi que dá para ser crente. Mas, sabe, ser leve ao mesmo tempo, sem tantas cobranças. Você, Kátia, começa você falando sobre isso. Aí depois a Fabíola nessa abordagem com as crianças. Né? E aí, tem alguma dica aí para a gente aprender a... Né, então, pastor, é o que a gente estava... No início eu comentei. O Espírito Santo, o senhor acha que o senhor tinha esquecido, mas ele blindou, porque ele sabia, e eu costumo dizer até na escola dominical, que nós temos aquele olho mágico da porta. Todo mundo está vendo. A gente acha que ninguém está vendo o que a gente faz, né? Eu tenho uma vizinha aqui no prédio que, quando eu vinha da faculdade, 11 e pouca, meia-noite, e eu sempre trabalhava como secretária, então eu usava salto alto, e eu ando o corredor. Então eu sabia que estava tarde, se eu fosse bater andando com salto alto, faz barulho, incomoda, né? Então eu andava na ponta do pé. Aí uma vez nós estávamos numa festa, ela falou assim, acho tão bonito. Eu falei, o quê? Não, quando você chega, você anda na ponta do pé. Aí eu não era crente, né? Eu falei, agora eu vou andar e vou bater com o pé mesmo pra ela. Mas é o nosso testemunho. É aquilo que a gente realmente... Porque a palavra de Deus vai dizer que nós exalamos o bom perfume. Muitas das vezes o Espírito Santo fez como fez com o Senhor. Não foi necessário o senhor falar uma palavra, mas o seu comportamento, o senhor estava sendo filmado, né, fotografado por aquele jovem, ele observou isso. E assim é conosco também. As pessoas, no nosso ambiente de trabalho, no prédio que a gente mora, as pessoas sabem que tem alguma coisa diferente. Né? E muitas das vezes a gente nem abre a boca, eu estou passando uma luta, uma dificuldade, mas as pessoas falam assim, nossa, você estava passando uma luta, né? Aí você fica assim, como que sabe?
né? Mas por quê? Porque o nosso testemunho, e eu falo muito isso no seminário, que às vezes você não precisa falar nada, porque quanto mais você fala, você fica aquele crente chatão, e lá vem aquele camarada aí, sai fora dele, porque ele vai ficar só falando de Jesus, e nem precisa. Às vezes de uma coisa tão simples, né? A pessoa olha para você, nossa, ela é cristã. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que ele era cristão, ele se dizia cristão, mas todo mundo caçoava dele, zoava ele. Por quê? Porque ele falava palavrões. Nas festas de final do ano, teve uma festa que ele virou o microfone ao contrário. Eu tive que colocar ele num táxi junto com uma outra funcionária. Ele não sabe nem até hoje como que ele chegou lá. Porque foi aquilo que o senhor falou ontem. Crente em cima do muro, né? E ele está dando brecha, e acaba que o testemunho dele, o testemunho dele, as pessoas estão vendo. E as pessoas faziam exatamente assim. Ele é crente? Não. Se for para escolher, eu quero ser crente como o Deus da Cátia é, porque eu vejo alguma coisa. Quer dizer, você não precisa falar nada, você não precisa nem fazer nada. Obviamente você tem que fazer, né? Mas o seu testemunho, a sua forma de você caminhar, de se conduzir. E como a gente estava falando de capelania, muitas das vezes dentro do nosso local de trabalho, e eu aprendi isso no próprio seminário, eu não sabia, não conhecia o que era capelania, e me descobri fazendo capelania no trabalho. Por quê? Porque eu trabalhava, né, numa mesa, hoje também tem uma outra mesa lá, mas tinha a minha mesa e 2 cadeiras. E eu falava assim, por que uma secretária tem 2 cadeiras de interlocutor? Não precisa. Mas as pessoas sentavam ali, Cátia, eu estou passando isso, eu estou passando aquilo, e aí a gente orava, falava. Eu tenho um rapaz, que hoje ele está em Porto Alegre, ele foi se transferido para lá, que ele foi fruto desse sentar, e ele ainda brincava comigo assim, posso sentar no teu gabinete? A vida toda assim, enrolado, sabe? E eu fui falando, ó, cara, não é assim, é assado, faz assim, faz assado. Aí teve um dia que ele falou assim, eu quero esse teu Jesus. Porque tudo eu de tempos em tempos eu falava, mas eu não ficava, sabe, enchendo o saco dele. Hoje, para a honra e glória do Senhor, ele é salvo, a casa dele, é líder de ministério, está fazendo seminário, tem sempre, o pastor está sempre colado com ele também, porque vê algo especial na vida dele. Então, são frutos, né? E você fica, e Deus, como o pastor Manuel fala, né? A alegria realmente é toda nossa, porque a gente se olha assim e diz, não pode vir nada bom de Nazaré. Mas o Senhor, ele derrama a multigraça dele sobre nós. Deus é tremendo, e aquilo que eu sou como o pastor Manuel fala, você tem que declarar amor por essas almas perdidas, porque a igreja, eu entendo a igreja, e nós também somos igreja, mas eu entendo a igreja como um grande hospital. O que tem dentro de um hospital, né? É um médico, é uma enfermeira, é um técnico de enfermagem, e nós temos que fazer esse papel, porque por que muita gente entra e sai da igreja? Porque ela fica olhando para aquele irmãozinho que não dá testemunho e não olha para Deus, né? Porque se a gente abraçasse essas pessoas, né, mais pessoas verdadeiramente estariam dentro da casa do Senhor e não longe. E essa semana eu estava fazendo um curso e a pastora falou algo que aquilo me fechou o coração, até chorei quando ela falou. Ela disse que muita gente tem saído da igreja, tudo bem, por causa de um irmão, porque se magoou com um irmão, se magoou com um pastor, mas tem muita gente saindo da igreja porque está magoado com Deus, né? E qual é o nosso papel? Né? A gente tem que ter esse cuidado. Olha, não faz assim, vem para cá, vamos estar junto. Você dentro da igreja, nesse tempo que a gente está vivendo, as pessoas estão tão doídas, né? É tanto luto, é tanta tristeza, é tanta ansiedade de que alguma coisa aconteça, e às vezes vai para a igreja no automático. E se a gente não tiver um cuidado, um amor, um discernimento de ver que aquela pessoa é uma vítima, né? A pessoa vai entrar e vai sair da igreja da mesma forma que entrou. Tem pessoas que às vezes comentam comigo, nossa, eu fiquei 1 ano dentro da igreja.
eu sou jovem, não teve um jovem que chegou para mim para falar. Às vezes ele entra no lugar do coitadinho, né? Mas você está vendo que aquela pessoa está entrando e saindo da igreja. Nós temos a mente de Cristo, nós temos discernimento. Muitas das vezes a gente vê que aquela pessoa não é do nosso dia a dia. É a mesma coisa. Nós temos na igreja um público do dia de domingo e um público nos dias de quarta-feira. A grande maioria das pessoas que estão ali na quarta-feira são pessoas que não são do ministério. Você vê a quantidade de pessoas que, quando o senhor faz apelo, que vão até frente. Por quê? Porque alguém levou, porque alguém falou, vamos lá, porque o pastor é legal, o pastor é isso, fala uma palavra, abençoar, e a pessoa vai. Mas qual é o nosso papel nessa situação? Você sabe disso, como igreja. Tem 2 ou 3 semanas atrás, eu gosto de sentar na frente, que estou livre. Se quiser me jogar no chão, eu vou me jogar. Então, eu gosto muito de sentar na frente. Mas eu estava vendo que 2 meninas atrás de mim não tinham Bíblia. Aí eu lembrei que a gente tem aquela Bíblia de aniversário da igreja, que eu, inclusive, estava no plástico, um saco plástico. Fui lá atrás, peguei, dei a Bíblia para elas. Ontem, uma delas veio falar comigo. Eu não sei o nome dela, ela não sabe o meu nome, mas aquele gesto, que com certeza não foi meu, foi de Deus, marcou a vida dela. E para todos os lugares que a gente vai, tem que ser assim. A gente tem que, né, contagiar, salgar, fermentar as pessoas, fazer com que aquelas pessoas queiram isso que a gente tem. Nesse período de pandemia, eu tenho recebido muita ligação de você tem uma linha de crédito, você tem um consignado, o banco vai liberar, dado ninguém dá, né? Mas o banco vai liberar, não sei o quê, e você sabe que aquilo é uma carta do inimigo. Mas aí você já atende invocado, porque assim, liga para o convencional, e o convencional aqui em casa fica lá no quarto do Matheus, então fica longe. Aí liga para o convencional, depois corre e liga para o meu, né? Aí eu já sei que é. Aí meu marido fala assim, vai ligar, ligou lá, não atendeu, vai ligar aí. Aí eu atendi, não sei, Deus me deu uma graça, e a menina falou, e eu falei para ela assim, nem me esqueci o nome dela, Aline. Falei, Aline, então, você falou, eu te dei ouvido, agora você vai me ouvir. Você conhece Jesus Cristo? Aí ela, conheço? Claro que conheço. Falei, mas você conhece mesmo? Porque ele amou você de uma tal maneira que ele se entregou naquela cruz do Calvário. Aí ela já ficou quieta. Aí eu falei assim, você precisa, nesse período todo, de tanta dificuldade que a gente está vivendo, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Desculpa, se eu e você morrermos hoje, a gente só tem 2 lugares para a gente ir. E ela muda. E ela não desligou a ligação. Então ou eu e você vamos para o céu, ou eu e você vamos para o inferno. Escolhe, pois, a melhor parte. Eu quero escolher o céu. E ela escutando. E aí eu até pequei. Porque o que eu falei para ela? E eu tenho certeza que Jesus é tão maravilhoso que se você aceitar Jesus no seu coração, ele vai te tirar desse emprego, porque eu estou te escutando. Mas muita gente tem te xingado, tem batido o telefone na tua cara, e nessa hora ela desligou o telefone. Mas eu tenho certeza que aquilo que eu falei surtiu um efeito nela, porque ela jamais podia pensar que ela ia receber aquilo que ela recebeu naquela hora. Das 2, uma. Ela nunca mais vai ligar para cá, né? Ou então ela ficou com aquilo na cabeça muito tempo. Porque a gente sabe que nem sempre a gente prega e aquela pessoa vai se converter na nossa mão, né? A gente e a palavra não volta vazia. A gente não pode banalizar o discurso, a pregação falada, né? Porque é uma ferramenta eficaz. Mas a gente tem outras ferramentas e a gente não pode também ficar preso só ao discurso. Uma vez eu estava no ônibus e me acordaram para pregar para mim. Aí eu tive que chamar a atenção do camarada. Eu falei assim, amigo, primeiro, eu já sou crente. Segundo, não faz isso não, cara. Não acorda alguém para pregar, entendeu? Se ele está dormindo, é porque de repente não é hora dele ouvir isso. É exatamente por conta disso, né? Você vai espantar a pessoa. E eu imagino você, Fabiola, que tem um trato com criança, né? É meio complicado, né? Você prender a atenção deles, né? Sim, tem que ter estratégias voltadas para esse público, né? Infantil. Tem que ser uma pregação mais lúdica, né? Sempre.
Aí, E lá no nem sempre projeto, pregação, né? nem sempre, nem sempre. Lá no projeto, assim, o público é heterogêneo, né? Com relação à idade. Tem crianças de 6, 5, aí tem adolescentes de 14, 15. E graças a Deus, assim, uma das provas que eu vejo que é de Deus mesmo é que o Senhor, ele manda tios, né? Então, Uhum. assim, já teve épocas que, sim, a gente só não surtou porque Deus estava no controle mesmo, que eram 3 tios de 60 crianças, né? Inúmeras crianças. Mas graças a Deus, assim, já dos 3 anos para cá, o Senhor equilibrou, né? E hoje nós temos aproximadamente uns 15 tios fixos, Uhum. né? Para essas 120 crianças, quando não vão mais, né? E nesse tempo de pandemia, assim, a gente parou, né? Lógico, a gente não está se encontrando fisicamente. E aí a gente ficou meio que sem saber o que fazer, né? Porque funcionava até então, porque a gente se reunia toda segunda-feira, né? E aí Deus deu uma estratégia para a gente, que foi a gente renovar o cadastro, né? E através dessa renovação a gente entrou em contato com os pais. Então, algo muito interessante que aconteceu nessa pandemia foi que a gente se aproximou dos pais, né? Antes a gente só falava com os pais quando eles iam lá levar as crianças e tal, mas nessa pandemia a gente se aproximou mesmo, né? Então, assim, a gente conversa, né? Coisas pessoais que às vezes eles abrem pra gente, a gente coloca lá o link do culto, coloca uma palavra, grava um podcast lá e manda. A gente está se aproximando dos pais nessa quarentena, que é algo que a gente não Uhum. imaginava, né? Então, assim, a gente encontra os pais e fala, quando é que vai ter o culto? Eles perguntam, né? Já voltou o culto? Já voltou a escolinha? Que eles chamam de igrejinha o projeto, né? Já voltou a igrejinha? E, assim, tem marmanjo de 18 anos, fala, tia, tá tendo igrejinha? E a gente sempre pergunta para eles por que eles vão para o projeto, né? Porque muitos ali já foram para a igreja, já saíram, já entraram, saíram. E, assim, eles sempre falam a mesma coisa, porque eles se sentem bem lá, né? E não é Uhum. porque a gente passa a mão na cabeça o tempo todo, porque, na verdade, a gente mais chama atenção do que outra coisa. Porque, assim, tem dia que eles estão muito, muito alegres, né? Como o pastor Manuel Uhum. fala. E aí a gente tem que acalmar eles, assim, a gente chama atenção mesmo. Só que eles percebem o amor de Deus nisso também, né? A gente chamando atenção, puxando a orelha, sempre com amor, né? Com respeito, mas é meio que essa disciplina, assim, né? Então, Uhum. nessa pandemia, assim, foi essa estratégia que Deus nos deu, para a gente continuar tendo esse contato, né? A gente também conseguiu, graças a Deus, aumentar o número de patrocinadores. Isso foi muito Ótimo. impressionante nesse tempo de crise, né, pastor? Você também sempre fala isso na nossa igreja. A gente pensou Uhum. agora que não vai ter patrocinador mesmo, né? Mas foi o Uhum. contrário, mais patrocinadores e patrocinadores doando assim o triplo, o quádruplo do que doavam, né? Então, assim, a gente está podendo ajudar mais agora, muito impressionante isso, do que antes, né? Então, Uhum. tem que ver que é muito Deus mesmo que vai Muito conduzir isso tudo. Deus. E uma coisa que Sabe eu o que acho acontece? interessante é que, Não, por favor, fala. Completa aí. não, é porque, assim, em vários momentos a gente tem reuniões com os tios, né? E a gente desabafa, a gente, a gente não tem essa visão romântica, né, do trabalho, da obra. A gente ama, a gente tem a alegria do Senhor, mas não é uma visão romântica, né? Tem dia que a gente fala, gente, hoje eu estou cansado, hoje eu estou com problema em Uhum. casa, e a gente se reúne e ora, hoje eu não estou nem com vontade de estar aqui. A gente é muito assim, sincero Uhum. ali. Mas a gente consegue tirar aquela máscara de, né, de ter que estar. A gente não está bem, a gente se junta e ora, né? Porque Uhum. é uma coisa que até o pastor Samuel sempre fala, tem a questão do compromisso, né? Da responsabilidade e do Isso. prazer, da alegria de estar ali, tentar conciliar. Tem dia que vai ter mais prazer, alegria, tem dia que vai ter mais o compromisso que vai te levar, tem dia que está chovendo, está frio, está todo mundo indo para casa, a gente está saindo de casa segunda-feira à noite para ir lá, né? E sempre quando a gente ia com mais, talvez uma dor de cabeça, com alguma preocupação, cara, era um fruto que a gente não imaginava, era muito melhor. Era muito bom quando a Uhum. gente ia, né? Então, assim, a obra de Deus, a gente vê que não é só para eles, né? Não é só para as famílias deles. A gente mesmo é É isso. muito... Uhum. A fé vai ganhando vida, né? Com essa obra, né? Com a obra que Deus vai colocando. Então, Uhum. a gente vai ver assim, gente, eu só falei uma coisinha, porque a gente prega, né? A gente leva a palavra, tem dia que eu estudo bíblico, os pais todos sabem, a gente faz um cadastro, fala, olha,
nós somos, né, um projeto cristão, então nós vamos apresentar a palavra de Deus. Todos os pais sabem disso e apoiam, né? E aí, na medida do possível, também a gente vai levando a palavra, né? E às vezes, uma simples frase, eles já se abrem, eles já querem orar, já tem uma experiência, né, com Deus. A gente sabe que não são as palavras persuasivas, né? Não adianta a gente ficar só falando. É meio que naquele momento que vem o poder de Deus, e aí teve uma vez que a gente era perto do Dia dos Pais, que é uma data muito sensível, digamos assim, né? Porque 90 e poucos % não tem o pai presente, enfim, né? Ou não tem uma boa referência de pai. E a gente sempre apresenta Deus como pai, né? Então, já precisamos de estratégias para apresentar um pai perfeito, né? E é certo. Sempre alguém se abre, chora, sempre um adolescente, uma criança é tocado por aquilo, né? E a gente vê que é o poder de Deus mesmo, né? Foi uma simples frase que a gente falou, mas foi o poder de Deus, né? Eu estava ouvindo você falar, e a Kátia também, e estava me lembrando, né? Em primeiro lugar, eu quero ficar reforçando para você que está assistindo a gente a ideia de que isso não é um ministério específico da Fabíola, um ministério específico da Kátia, né? Isso é um ministério da igreja, né? Tudo que a gente está falando precisa ser aplicado pela igreja. Convidar pessoas para ir para a igreja, abordar pessoas, pregar o evangelho, dar bom testemunho dentro da igreja, fortalecer o espaço dessas pessoas, não deixar que elas se desviem, ajudá-las a criar raízes. Isso não é uma responsabilidade só minha, da Fabíola, da Kátia, mas é uma responsabilidade da igreja como um todo. E enquanto vocês estavam falando, Deus me fez lembrar de duas mensagens que eu preguei. A primeira delas, né, foi uma mensagem que eu me baseei na visita de Jesus à família de Lázaro depois que ele já havia ressuscitado. Jesus vai à casa de Marta, Maria e Lázaro e ele vai sem avisar. E quando ele chega, de imediato, Marta vai preparar um banquete para Jesus. E isso é bem característico de Marta, porque Marta sempre amou muito serviço, né? Inclusive, tem muita gente que julga a Marta, né? Dizendo que ela escolheu uma parte ruim. Tudo bem, pode ser que a adoração seja a melhor parte, mas isso não significa que a parte da Marta seja uma parte ruim, porque dentro da igreja só tem culto se tiver serviço, né? Só tem culto se tiver relações públicas, se tiver pastor pregando, só tem culto se tiver músico, só tem culto se tiver gente no som, só tem culto se tiver introdutor, só tem culto se alguém acender a luz, isso tudo é serviço, né? Talvez a melhor parte seja o levantar das mãos, a adoração, ok, mas existe todo um organismo funcionando em torno do culto. Marta estava servindo e Maria estava escolhendo a boa parte, que era adorar. E Lázaro? Lázaro não estava fazendo nada. Lázaro estava sentado à mesa esperando a comida ficar pronta. E o julgamento é muito... É quase que imediato, né? Tá vendo? Uma tá servindo, a outra tá adorando, e esse aí não tá fazendo nada. E o alvo do milagre não tá fazendo nada. Só que no capítulo anterior, ele estava morto. Ele ali era um recém-ressuscitado. No capítulo anterior, ele estava atado. Às vezes a gente não faz ideia, mas tem gente que está ali na igreja que no capítulo anterior estava morta. E para a gente julgar aquela pessoa é muito fácil, né? E a tendência é a gente dizer, tá vendo? Estava morto, né? Ou melhor, estava morto. Né? Isso aí é sem unção, mas você não sabe que ele estava morto. Então, eu queria alertar quem está em casa para essa realidade de que a gente não sabe a vida de cada uma daquelas pessoas. Tem gente que entra na igreja que acabou de terminar um casamento, tem gente que acabou de ser mandada embora, tem gente que está com doenças terríveis. São esses problemas. E uma outra mensagem, que aí eu quero dar o link para a gente caminhar para o final, e aí vocês darem as considerações finais de vocês, que é João Batista ou Jesus. São dois grandes evangelistas, certo? João Batista não era uma voz, ele era a voz que clamava no deserto. Jesus chega a dizer que nascido de mulher não se viu homem igual. Mas
Depois que Jesus aparece e o próprio João batiza Jesus, João Batista não segue Jesus, ou pelo menos a Bíblia não diz que ele segue a Jesus. Uhum. Me dá a impressão de que João Batista se afasta um pouco de Jesus. E quando a gente chega naquele episódio em que João Batista é preso e tal, diz a Bíblia que ele manda um recado. Ele pede para seus mensageiros perguntarem para Jesus: você é o Messias ou a gente deve esperar por outro? Uhum. E isso realmente me leva a um questionamento, porque como alguém que anunciou Jesus dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus, depois de um tempo pergunta, você é o Messias ou a gente deve esperar por outro? Eu não estou afirmando, mas eu só estou levando todo mundo a questionar o fato de que João Batista pode ter se decepcionado aqui, ó, entre aspas, decepcionado com Jesus. Porque João Batista dizia, arrependei-vos, raça de víboras. Ele descia o chicote. E aí, aí chega Jesus e vai comer na casa de Zaqueu. Chega Jesus e deixa uma mulher prostituta tocar nos seus pés. Uhum. Volto a dizer, gente, eu não estou afirmando, mas é um questionamento. Será que João Batista não conseguiu entender esse amor e essa misericórdia? Independente da gente ter uma resposta exata para o sentimento de João Batista, eu gostaria, né, aí vamos seguir a ordem, primeiro a Kátia e depois a Fabíola, e aí já para a gente caminhar para o final, terminando a nossa live, eu queria que vocês falassem, é necessário achar esse ponto de equilíbrio, ou não, ou a gente tem que ser discurso de João Batista, raça de víbora, se não se arrepender, fogo consumidor, e olha que tem base bíblica, porque não tem salvação sem arrependimento. Não tem, é verdade. Ou então a gente tem que fazer o que Jesus fez, mas é lógico que tudo que Jesus faz é perfeito, mas de repente, não entendendo todo o processo, e assim, o Jesus andou com um cobrador de imposto, então eu também vou andar. Mas será que Jesus andou mesmo com o cobrador de impostos ou ele só foi acessível ao cobrador de impostos? Porque se ele andou, a Bíblia está indo contra a Bíblia, porque lá atrás diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então eu queria que vocês iluminassem essa parte, né, do evangelismo, essa linha tênue. Existe, tem que ter esse ponto de equilíbrio entre ser acessível e, ao mesmo tempo, confrontar, ou é só ser acessível, ou é só confrontar? Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Bom, pastor, eu acho assim, na Bíblia, todos aqueles homens de Deus, né, que a gente vê, os heróis da fé, João Batista, profeta Elias, todos eles, se a gente, Davi, todos eles, em determinado momento, eles vão para um lugar de autocomiseração. Tá vendo? Eu falava dele, ele agora me esqueceu, tá indo comer com ladrão, vamos dizer assim, né? Por quê, talvez? Porque perfeito era o Senhor. E cada um desses, muitas das vezes eu entendo para mim, é que para ser exemplo para cada um de nós, né? E assim, tem de ter esse equilíbrio. A gente não pode ser tanto para um lado quanto para um outro lado. O crente, ele quando ele é estável, ele é equilibrado. Ele não vai falar nada além, ele vai sempre buscar em Deus, ele vai sempre buscar uma palavra, porque como a Fabíola falou, tem hora que a gente tem vontade de, caramba, eu já falei tantas vezes de Jesus, eu já falei tanto, eu já preguei, eu já fiz, já aconteci, e a pessoa não quer nada com Deus, vou chutar o balde, né? Mas aí Deus volta, epa, você não é assim, não foi para isso que eu te escolhi. Você lembra que não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi? Então volta ao primeiro amor, volta a ser quem você era, se equilibra. E como é que a gente se equilibra? É a gente lendo a palavra, porque a palavra vai dando esclarecimento, vai dando entendimento. Tá num dia ruim? Ora, jejua, vai chorar aos pés do Senhor, vai se jogar aos pés do Senhor, mas tem que ter esse equilíbrio. Por isso que eu acho que tem
o dia do choro, mas tem o dia da alegria. E a nossa vida com Jesus, como diz a palavra, né, é de fé em fé, é crescendo todo tempo, todo momento. E se a gente realmente lê a Bíblia, a gente vai ter esse entendimento, que aquelas pessoas que estavam ali, que estão narradas, estão descritas na Bíblia, elas são, para nós, um referencial. Não, mas ele foi um homem usado por Deus. Eu acho lindo quando Deus vai e pergunta para o profeta: o que tu está fazendo aí? Aí não, o que você está fazendo aqui? Porque ele estava junto, ele estava no mesmo lugar. Né? E a gente pode pegar a palavra: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Senhor, eu preciso de um norte, o Senhor te dá um norte. O Senhor, como é que eu vou resolver essa situação? Você vai usar a tua inteligência, você vai usar a minha palavra, você vai usar da minha força, eu vou com você, eu vou adiante de você. Quantas e quantas vezes a gente tem que escolher que caminho a gente vai seguir? Não pode ser da nossa cabeça, né? É questão de trabalho até mesmo. Eu trabalho num lugar, graças a Deus, há 16 anos. Mas por quê? Quando eu me vi desempregada, eu pedi, Senhor, aonde que tem uma porta para mim? E o Senhor me mostrou. E usou uma profeta do Senhor, eu perguntei, Senhor, fala comigo, porque tem horas que você vai orar, não sai uma palavra a não ser misericórdia, né? Então eu pedi para o Senhor, abre meu entendimento, porque tá tão apertado aqui meu coração que eu não estou vendo saída, não estou entendendo. E aí Deus usou uma profeta e ela falou: Catinha, vai para esse lugar. Ninguém estava sabendo que, inclusive, tinha essa porta. Eu tinha ido fazer entrevista, mas Deus usou e falou: vai para esse lugar, porque vai ser bênção na sua vida. E tem sido bênção na minha vida, né? É motivo de crescimento para mim, muitas das vezes. Mas por quê? Porque tem que ter um equilíbrio. Ninguém pode pender mais para um lado ou para o outro. Você não pode ser tão santão, porque tem alguma coisa errada. O que você não pode fazer, o que a gente não pode fazer, é ficar em cima do muro. Porque quem fica em cima do muro não é Cristo. Né? Cristo quer que a gente siga e siga em frente, não ficar sobre o muro. Porque a partir do momento que você está sobre o muro, você está dando brecha para o inimigo te colocar o dedo e falar: o que você está fazendo aí? Tu não é crente? Tu não é da Nova Jerusalém? Você não é líder de evangelismo? Você não trabalha com criança? E por aí vai. Então você tem que ter o equilíbrio, sim. O equilíbrio, ele te traz discernimento, ele abre o teu entendimento na palavra. Verdadeiramente a nossa mente se torna aquela mente de Cristo, porque nem todo mundo que vai chegar perto de você, porque muitas das vezes as pessoas dentro da igreja vê você de uma forma diferente, né? E às vezes quer contar coisa e você fez mesmo, é o que o senhor falou. Muitas das vezes no ministério é um querendo botar o dedinho no ministério do outro, e você tem que parar. Será que está acontecendo isso mesmo? Ou muitas das vezes você participando de um culto, né? Eu costumo dizer na escola dominical: se o irmão vier falar alguma coisa, contar alguma coisa, já pergunta: irmão, irmã, é bênção? Então conta, se não for, deixa eu quieto. Quando eu vou para o culto, eu sempre falo assim: Senhor, eu vou entrar na minha caixinha. Não deixa ninguém vir falar nada comigo, não, que eu não venha oprimir ninguém e que ninguém também venha me oprimir, porque eu quero receber, eu estou ali para fazer algo especial, e abre o meu entendimento para que eu possa ver outras pessoas, né? E uma das experiências mais lindas que eu já tive ali na igreja foi quando eu era da equipe de oração da pastora Ana Bruna. E uma vez ela falou assim: equipe, vocês vão andar, e era lá no Templo Antigo, vocês vão andar pelas pessoas, e Deus vai te direcionar pessoas, e vocês vão somente abraçar essas pessoas. Eu não consegui, pastor, chegar no final do Templo Antigo. E eu abraçava, Deus me deu uma experiência de eu abraçar as pessoas, eu senti a angústia, sabe, o desamor, a falta de cuidado. E aí terminou, e tinha pessoas na equipe de oração que não obedeceram o que a pastora falou. Vai e apenas ore. A pessoa queria orar, enfim.
Quando terminou o culto e tudo eu perguntava para ela, falei, Ana, eu senti isso, isso, isso. E ela falou, era isso que eu queria que você sentisse. Por quê? Porque é como o pastor Manuel fala, é a íntima compaixão, é você ver naquela pessoa, muitas das vezes você está vivendo situações que você está vivendo, mas para que num dia desse, que você conhece ou encontra com alguém, e você fala, opa, eu já vivi algo semelhante. Olha, eu tive essa experiência. Se mantenha firme, ore a palavra, jejua, né? Interceda por você mesmo, por essa situação. Leia a Bíblia mais, busca mais, porque quando a gente está com problema, mais a gente, né, come do rolo, a gente quer jejuar, quer se santificar, se separar, mas a nossa vida tem que ser equilibrada, né? Tem um momento da gente chorar? Tem. E muitas das vezes a gente chora muito mais do que a gente gostaria de rir. Mas tem um momento também de rir. Tem um momento da gente ser abençoado, mas tem um momento de você abençoar. Tem um momento que você vai precisar de um abraço? Tem, mas tem um momento que você vai ser essa pessoa para dar um abraço numa pessoa. Então a gente tem que pedir esse equilíbrio sempre ao Senhor, pedir ao Senhor, Senhor, liga meu desconfiômetro, tem alguma coisa errada comigo? Porque nós não somos certos, nós não somos perfeitos. Mas se a gente puder pedir esse equilíbrio ao Senhor, as coisas vão ficar de uma maneira que até você sabe, o Espírito Santo vai te falar, cara, como eu te falei, eu falei para a Aline, e no final não, se você aceitar Jesus, Jesus vai tirar você desse emprego, vai te dar um emprego melhor. Quem falou que era para eu falar isso, né? Vai ver que aquela menina ficou um tempão para buscar aquele emprego, e eu falei isso, ou eu estou na pior das hipóteses, eu estou oferecendo a Jesus para ela poder barganhar com ele, e Cristo não é moeda de troca, não é moeda de barganha. Então tem que ter, sim, o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio, porque, por exemplo, nós não tivemos equilíbrio, e hoje nós não podemos pregar dentro do trem, por conta daquilo que o Sam mesmo falou. A pessoa mora muito longe, né? Tá ali dormindo, por quê? Porque chegou de repente 1 hora da manhã em casa, mas tem que 5 horas já tá de novo voltando. E a pessoa estava dormindo, né? Aí a pessoa toca pandeiro, fala alto, acorda aí. E não é isso, é equilíbrio, acima de tudo. Fabiola. Concordo plenamente, assim, a obra do Espírito Santo, né, então é buscar o discernimento dele, né, a hora de você exortar, né, disciplinar ali, arrepender-los, que também é o amor, né, Deus ele não vai disciplinar o bastardo, ele vai disciplinar o filho, né. Então, por exemplo, lá no projeto, o que mais a gente faz é disciplinar. A educação, o modo como fala com o amigo, não é para bater, não é para falar palavrão, esse tipo de coisa. Mas eles percebem o amor nisso, entendeu? Na questão da disciplina. E uma coisa que eu aprendo muito, assim, com Neemias, né, que eu tenho lido bastante Neemias e com o nosso pastor também, é que, por exemplo, Neemias chega no final do livro dele, ele já tinha ensinado tudo, já tinha feito tudo que era para fazer. E o povo voltou a fazer as mesmas coisas erradas, né? E aí Neemias já vem uma outra linguagem, mais agressiva, né? Mas é porque não dá para compactuar com o erro, né? Também. Então, assim, tem uma palavra de Deus que fala assim, que Deus se ira todos os dias, né? Mas não porque ele é mau, nada disso, é porque o pecado ele precisa gerar alguma coisa em nós também, né? A gente pode irar, mas não pecar, lógico. Mas não, se a gente não sentir nada, né? A indiferença é a pior coisa. Então, se eu vejo aquela criança fazendo uma coisa errada, mas eu já falei 1000 vezes, o problema é meu. Não, sabe? Eu oro muito para não ser indiferente, assim. Porque é o que você falou, né, professora Kátia? Às vezes você já falou tantas vezes e, caramba, não muda, né? Mas eu mesma fui fruto disso, né? A Madelon ficou 1 ano atrás de mim. E eu não. E Deus não deixava ela desistir de mim. Porque ela falou, se fosse por mim, eu já tinha desistido. Mas Deus me acordava de madrugada e me mandava orar por você. Ele queria muito. Então, são as dores de parto, né? São coisas que a gente vai ter que viver para gerar vidas, né? Como nós fomos gerados, né? Faz parte. E é bênção. Amém. Amém. Então, eu acho que a gente chegou à conclusão de que o discurso de João Batista está certo,
arrependei-vos, que é chegado aos céus. A gente não pode oferecer um mar de rosas para as pessoas. A gente tem que falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente tem que falar que o diabo veio para roubar, matar e destruir. A gente tem que falar que o salário do pecado é a morte, né? Não dá para massagear o ego de ninguém. Mas, em contrapartida, o discurso de Jesus ele não vem para contrariar o de João Batista, mas vem para completar, que é falar tudo isso, mas com amor, falar tudo isso sendo acessível, falar tudo isso entendendo que cada um tem o seu momento, as suas particularidades. Esse discernimento, essa sabedoria nos leva a viver realmente uma colheita, né? Uma colheita muito especial, né? A Nova Jerusalém tem experimentado disso ao longo desses anos, né? Uma das marcas da nossa igreja é o evangelismo. Muita gente entra na igreja através de experiência, mas a maioria esmagadora aceitou a Jesus ali, né? Isso é, de fato, uma alegria para nós. Gente, eu queria agradecer demais a vocês por terem... Posso falar só uma coisa? Claro, eu queria deixar um trecho da Bíblia que diz assim, está em 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Né? E é isso, é o amor. E a palavra ainda vai dizer que de todos os dons, tudo que a gente recebe, o maior deles é o amor. E a gente precisa amar muito mais, para que esses milhares e milhares que estão aí possam conhecer o mesmo amor que a gente conhece. Amém. Amém. Se a gente perguntar para uma criança na escola dominical, né, qual é o versículo principal do evangelismo e tal, de repente eles vão dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? João 3,16. É isso, porque Deus amou, né? Então a base da nossa pregação tem que ser sempre o amor. Queria agradecer muito a vocês pela disponibilidade do tempo, né? Por esse tempo esclarecedor para todo mundo que está assistindo, né? Acredito que quando essa pandemia voltar, nós voltaremos muito mais fortes também, quando essa pandemia acabar, nós voltaremos muito mais fortes também no evangelismo. A gente vai voltar com tudo, ganhando almas para Jesus, e olha que, né, não parou, como a Fabíola está falando, a pandemia, o Preciosa Semente está funcionando, né, se adaptando. Eu tive a alegria 2 semanas seguidas fazendo apelo no culto de quarta-feira. Na primeira semana, 25 pessoas foram à frente, na outra, mais de 30 pessoas foram à frente, né? Então, Jesus continua salvando, e a gente entende que, mesmo com a dificuldade, né, que o isolamento tem imposto sobre nós, ainda assim o nome do Senhor tem sido glorificado. Muito obrigado, tá? Que Deus continue abençoando vocês, né? Dando a sabedoria e a unção para vocês pregarem o evangelho por onde vocês passarem. Gente, a gente fica por aqui, mais um Conectados com Deus. Espero que tenha sido um tempo precioso para vocês aí em casa também. Sexta-feira que vem a gente está de volta com mais um bate-papo abençoado, falando do amor de Deus, compartilhando da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a base para tudo, né? A partir da palavra, qualquer ministério vai ser bem sucedido. Tá bom? Fiquem na paz. Obrigado, Kátia. Obrigado, Fabíola. Eu que agradeço. Tchau. Fiquem na paz.